Não estamos combatendo ou lutando segundo a carne. Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, continuando a falar sobre batalha espiritual. Porque tanto você como eu estamos envolvidos sim na batalha espiritual. Essa batalha espiritual está acontecendo agora. Então, nós devemos nos cuidar. Porque quem pensa em estar de pé tem que se cuidar para não cair. É preciso se manter de pé. Porque os ataques que nós sofremos nessa batalha espiritual é para nos fazer cair. E não podemos nos deixar cair. Pelo contrário, temos que permanecer de pé. Então, é preciso que haja da sua parte, da minha parte, uma firmeza, uma fé, um propósito, uma estabilidade. E isso só acontecerá em Cristo Jesus, quando estivermos firmados e alicerçados nele, conseguiremos combater nessa batalha espiritual. E a batalha espiritual é mesmo, porque nós, tanto eu como você, que temos o nosso corpo físico, nós não estamos envolvidos em uma guerra contra outros seres humanos, contra outras pessoas, iguais a você e a mim. Não. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para ficarmos guerreando uns com os outros. A humanidade hoje está caindo nesse erro. Por quê? Ela está entrando em conflito contra ela mesma. Seres humanos lutando contra seres humanos. Seres humanos com corpo físico, como eu e você, lutando contra outros seres humanos, que também têm um corpo físico também. Esse tipo de guerra, esse tipo de batalha é errado. Não pode ser assim. Então, por quê? Por que não pode ser assim? Porque todos os seres humanos hoje, que estão vivos hoje no século XXI, eles têm um inimigo em comum, que é o diabo, os demônios, os espíritos de demônios também. Então, esses sim são adversários contra os quais nós devemos lutar. A humanidade tem que entender isso. A humanidade tem que entender isso de forma unânime. Porque se esse entendimento não chegar para todos, vai continuar esse conflito de seres humanos contra seres humanos. Guerra após guerra. Conflitos após conflitos. E mortes mortes de seres humanos que foram mortos por outros seres humanos. É assim que é a consequência da guerra entre os seres humanos. Então, a humanidade tem que entender que não dá para continuar assim. Não dá para se continuar conflitos entre seres humanos e seres humanos. Então, é preciso entender que a nossa batalha é espiritual. É contra os principados e potestades, é contra as forças espirituais do mal, contra as hostes do diabo. Então, essa é a nossa luta. A minha luta e a sua luta é espiritual e não física. Ou seja, não é contra outro ser humano. Então, nós devemos entender isso aí. Aliás, essa questão de existir guerra entre seres humanos é algo realizado, digamos assim, pelo próprio diabo. Ele quer ver a humanidade se autodestruindo uns aos outros, em guerras aí que existem por aí. Então, nós devemos entender que a nossa batalha espiritual, e eu vou ler um texto aqui que vai falar a respeito disso, esse texto vai falar que a nossa guerra é espiritual e não é algo que possamos fazer com o nosso corpo físico contra outro ser humano. Então, preste atenção nisso, porque isso é importantíssimo saber disso. Para que ninguém se engane mais, para que ninguém fique na dúvida, mas para que as pessoas sim tenham certeza e convicção de que a nossa guerra é espiritual. E só pode ser feita com armas espirituais.
Então, esse é o foco desse texto aqui. E esse texto está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Então eu vou ler aqui esse texto que é muito importante. Onde está escrito assim, ó. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, tanto você como eu, durante toda a nossa vida, vamos ter um corpo físico. Vamos ter um corpo com carne, osso, sangue, enfim, órgãos. Vamos ver esse corpo até nós morrermos. Mas enquanto estivermos vivendo nesse corpo, nós não podemos militar na carne contra outra pessoa, que também é constituída de carne, osso, como você e eu. Então, não podemos militar segundo a carne contra outra pessoa. Não podemos fazer isso em tempo algum, isso é errado, é um absurdo. Não tem cabimento algum fazermos isso. Não tem razão alguma para fazermos isso. Contra outro ser humano, não. Mas contra seres espirituais do mal, contra hostes do mal, esse sim. Então ele diz aqui, ó. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eles não começam a combater ou a lutar com a carne, com o corpo físico. Não. Não é dessa forma. E isso tem que ficar bem claro, para que ninguém se engane mais. Ou para que ninguém seja enganado mais com esse papo de guerra, onde seres humanos guerreiam com outros seres humanos. E acabam em morte, tanto de um lado como do outro. E quando alguém morre nesses conflitos, quem está aplaudindo isso tudo e comemorando é o diabo, porque ele está conseguindo fazer com que os seres humanos estejam se destruindo em guerras por aí. Esse é o erro que tem que ser combatido. Então ele fala aqui, ó. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as armas da nossa milícia, aí ele está falando aqui para a igreja tem que entender isso hoje. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é mísseis, não é armas que atiram projéteis, não é bombas, granadas, ogivas nucleares, enfim, não é nada disso. Ele fala bem claro aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são armas físicas. Não são seres humanos, porque o ser humano é carnal. Eu e você somos carnais, somos mortais. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Isso é bem claro. Eu e você que fazemos parte da igreja temos que entender isso hoje. Aliás, qualquer pessoa no mundo tem que entender isso hoje. Não importa se ela está em Cristo ou não. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então, as armas que usamos, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ou seja, elas são armas espirituais, que foram concedidas a nós para entrarmos nessa guerra usando armas espirituais. Essas armas espirituais têm que ser usadas com eficiência no combate contra esses seres malignos, que são espíritos. Nós não conseguimos ver. Mas como as nossas armas são espirituais, elas podem afetar esses seres malignos, digamos assim. Essas entidades, esses principais e potestades, essas hostes espirituais do mal podem ser combatidas apenas com armas espirituais. Isso, tanto você como eu devemos usar com eficiência nessa guerra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus
para destruir fortalezas. As armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas não são fortalezas físicas. São fortalezas espirituais, nas quais essas entidades malignas estão. As nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas. Elas conseguem destruir essas fortalezas. Elas conseguem afetar esses seres malignos de alguma forma. E é assim que nós devemos vencer eles. Com essas armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas onde eles estão. Fortalezas espirituais, não físicas. Armas espirituais não podem combater coisas físicas, e sim espirituais. Então ele diz aqui, bem claramente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem muitas fortalezas por aí, onde os principados e potestades atuam. É o forte deles. Mas, com o uso das armas espirituais que são poderosas em Deus, essas fortalezas são destruídas. Isso é verdade. Aí ele diz aqui, ó, anulando nós sofismas. Então, tanto você como eu, na batalha espiritual, é preciso que as sofismas sejam anuladas. Sofismas são o quê? São argumentos falsos usados com aparência verdadeiros. Isso é algo contra ao qual nós devemos lutar também. Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas por aí que estão usando sofismas, que são argumentos falsos com aparência verdadeiros, para enganar as pessoas. Isso é algo espiritual, não é algo físico. Então, quando ele diz aqui, ó, anulando nós sofismas, nós devemos entender que essas sofismas têm que ser anuladas, todas elas. Não pode sobrar nenhuma, temos que destruir todas. Se a nossa consciência estiver cheia de sofismas, se nós estivermos sendo enganados por sofismas, é hora de anular, porque isso não é algo bom. Isso não produz nenhum bom resultado espiritual e nem físico também. Então, é preciso anular as sofismas, usando as armas da nossa milícia que são poderosas em Deus, para destruir essas sofismas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, toda altivez, todo orgulho, toda prepotência, todo esse sentimento que não pode existir, altivez de espírito, não pode existir na vida daqueles que estão envolvidos em batalha espiritual. Não pode. O orgulho não pode. Então, é preciso que isso também, que essa altivez possa ser anulada também. Tem que ser anulada para sempre de nossas vidas. Porque o que tem que existir na sua e na minha vida, enquanto estivermos nesse combate espiritual, o que deve existir é humildade de espírito. Essa é a virtude, digamos assim, esse é o sentimento que o Senhor Jesus aprova e concorda. Então, tem que ser aniquilado essa altivez que possa existir na sua vida ou na minha vida. Então, se quisermos mesmo ter um bom êxito na batalha espiritual, temos que anular as sofismas e também toda altivez. Mas ele continua dizendo aqui, ó. Deixa eu ver, eu parei. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o nosso pensamento, aquilo que
passa no nosso pensamento tem que ser levado à obediência de Cristo. O nosso pensamento tem que estar sujeito à obediência de Cristo. O nosso pensamento tem que obedecer a Cristo. Ele não pode obedecer a outra coisa. Por exemplo, ele não pode obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não, ele não pode obedecer isso. Ele tem que obedecer a Cristo. Ou seja, nosso modo de pensar não pode ser controlado por forças malignas, por coisas erradas. A nossa consciência não pode estar cauterizada, e nem pervertida, nem deturpada em tempo algum. Então, é preciso entender isso. Temos que entrar na batalha espiritual com a mente pura, limpa, com a consciência purificada. É isso que tem que acontecer. Então, ele fala muito bem claro aqui, ó. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E estando prontos para punir toda desobediência. Então, aqueles que querem, ou melhor, aqueles que devem entrar nessa batalha espiritual, não podem viver em desobediência. Não podem ser insubordinados. Não podem desobedecer às ordens que lhes foram dadas. Não pode fazer isso. Não pode existir desobediência alguma. Então ele fala aqui, ó. E estando prontos para punir toda desobediência. Tanto você como eu devemos punir toda a obediência. Principalmente a que você e eu mesmo cometemos. Temos que punir essa desobediência. Temos que deixar de ser desobedientes, sim, obedientes. Nós, como soldados de Cristo Jesus, temos que ser obedientes, não desobedientes. Toda desobediência, ela sofre um justo castigo. Então, a desobediência é algo ruim. O que é bom é obediência. O próprio Senhor Jesus obedeceu a Deus enquanto ele esteve aqui. Isso está escrito sim. Então ele diz aqui, ó. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, em nossa submissão a Deus, porque nós devemos nos sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Então, a nossa submissão tem que ser a Deus. Nós temos que obedecer. Nós temos que viver em obediência para com Ele, em obediência para com Deus. Então, se existir qualquer desobediência, isso tem que ser cortado, porque isso é algo mau, que pode nos levar a perder as batalhas espirituais. Então, nós temos que vencer as batalhas espirituais, e para isso, nós devemos entender o que está escrito, porque é muito simples isso. Então, eu espero que esse texto aqui, ele falou bem claro a respeito disso. Agora, cada um de nós devemos aprender essas lições, colocarmos elas em prática, para que na batalha espiritual possamos entrar na batalha espiritual da maneira devida, e não de forma indevida. Ninguém pode entrar numa batalha espiritual de forma inconsequente, sem estar preparado, sem estar devidamente adequado ao que vai enfrentar, porque são inimigos espirituais, contra os quais você deve combater usando armas espirituais. Você deve anular as sofismas, toda altivez e toda desobediência que possa existir. Você tem que se limpar, se purificar de tudo isso. Aí sim você vai ter êxito. E quando você vencer as batalhas espirituais, você nunca irá perder, digamos assim. Você vai vencer porque você está agindo nessa batalha espiritual da maneira devida, da maneira que Deus aprova e concorda. Então, é preciso entender isso hoje. Esse texto aqui esclarece sobre isso, tanto para você como para mim. Agora, com esse esclarecimento, nós já estamos
assim, digamos assim, aptos a agir nessa batalha espiritual com eficiência cada vez maior. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.